todos muito bem-vindo. Aqui quem fala é a professora Elisama e na aula de hoje nós daremos continuidade com conteúdo sobre produtos notáveis e nós resolveremos alguns exercícios sobre o quadrado da soma de dois termos. Nesse exercício nós temos o seguinte, nós temos, abre parênteses, menos 5 mais n elevado ao quadrado. E como que nós iremos resolver esse exercício? Vocês sempre devem identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Então, nesse caso, nós podemos observar que o menos 5 é o nosso primeiro termo e que o n é o nosso segundo termo. E como que nós devemos resolver agora? É bem simples. Vocês devem pegar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo não é o 5, é o menos 5. Então, o quadrado do primeiro termo é menos 5 elevado ao quadrado. Porque é o primeiro termo que está sendo elevado ao quadrado, é ele todo. Então, é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 5? Não, é o menos 5. Então, o primeiro termo, abre parênteses, menos 5, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o n. Mais o quadrado do segundo termo, que é o n ao quadrado. E agora, como que nós resolvemos isso aqui? Nós temos, abre parênteses, menos 5 elevado ao quadrado. Então, vamos resolver aqui no cantinho, Nós temos menos 5 elevado ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade da potência. O que esse 2 aqui, Elisama, significa para a gente? Significa a quantidade de vezes que você deve multiplicar a tua base. Então, esse 2 nós chamamos de expoente. E esse menos 5 nós chamamos de base. Então, esse 2 mostra para a gente a quantidade de vezes em que nós devemos multiplicar a nossa base. Que número é esse? Não é 2? Então, significa que nós devemos multiplicar esse menos 5 duas vezes. Então, vai ficar assim, menos 5 vezes menos 5. Primeiro passo, nós sempre devemos resolver o jogo de sinal. Então, quanto que é menos com menos? Mais 5 vezes 5, 25. Então, quanto que é menos 5 elevado ao quadrado? É igual a mais 25. Vale ressaltar uma coisa bem importante, é que todas as vezes em que vocês tiverem uma base negativa, por que base negativa? Porque a nossa base é menos 5. Todas as vezes em que vocês tiverem uma base negativa elevada a um expoente par, quem que é o nosso expoente? É o 2. O 2 não é par? Sim. Então, todas as vezes em que vocês tiverem uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado sempre será positivo. Então, agora basta nós efetuarmos essa continha aqui. Quanto que é menos 5 ao quadrado? É igual a mais 25. E agora? Mais com menos, menos. Então, aqui vai ficar menos. 2 vezes 5, 10. 10, N. Por que N, Elisama? Aqui é o N, tá? Por conta desse N. Mais, quanto que é N ao quadrado? É N ao quadrado. Nós podemos deixar a nossa resposta assim, ou essa aqui é uma forma alternativa. Por quê? Na matemática, nós somos acostumados a colocar os termos que estão elevados ao quadrado como primeiro termo. Então, nós sempre vamos pegar os termos que estão acompanhados do ao quadrado e colocar ele no primeiro. Como assim, Nós podemos escrever n ao quadrado menos 10n mais 25. Nós não mudamos nada, nós apenas reescrevemos, de outra forma. Nós pegamos o n ao quadrado e colocamos ele como se fosse o primeiro termo, tá bom? E agora vamos resolver este outro exemplo aqui, Nós temos o seguinte, abre parênteses, menos 3x mais 5 elevado ao quadrado. Então, nós temos o quadrado da soma entre dois termos. Quem é o primeiro termo? É o 3x, então é o nosso primeiro termo. E o segundo termo é o 5. E como que nós resolvemos? Da mesma forma que nós já estamos acostumados a resolver. Devemos pegar o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 3x? Não, é o menos 3x. Então,
Como que nós escrevemos isso? Vocês abrem o parênteses, escreve, ó, menos 3x, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Por quê? Tem que ser, ó, o quadrado do primeiro termo, tudo bem? Mais 2 vezes o primeiro termo, que é menos 3x, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o 5. E agora, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Não é o 5? Então, vai ficar 5 ao quadrado. E agora, basta nós resolvermos essa continha aqui, ó. Nós temos menos 3x elevado ao quadrado. Quanto que é isso? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Nós temos menos 3x elevado ao quadrado. Mais uma vez, nós temos uma base negativa elevado a um expoente par. Todas as vezes em que nós tivermos uma base negativa elevada a um expoente par, o nosso resultado será positivo. Mas e se eu não lembrar disso, Elisama, como que eu posso resolver isso? Da seguinte forma. Ó, o que é menos 3x elevado ao quadrado? Esse expoente, que é o 2, ele é chamado de expoente. Esse expoente mostra para a gente a quantidade de vezes em que nós devemos multiplicar a nossa base. Então, significa que nós devemos multiplicar o menos 3x 2 vezes. Então, vai ficar, ó, menos 3x que multiplica menos 3x. E quanto que dá isso aqui? Ó, o primeiro passo, nós devemos resolver o sinal. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. E por que x ao quadrado? Porque nós estamos trabalhando na multiplicação. E na multiplicação, quando as bases são iguais, sim. Ó, aqui nós temos x e nós temos x. As bases são iguais? Sim. Então, o que nós fazemos? Nós conservamos a base e somamos os seus expoentes. Esse x está sendo elevado a 1 e esse x está sendo elevado a 1. Então, 1 mais 1, 2. Por isso aqui, menos 3x vezes menos 3x dá mais 9x ao quadrado. E agora, é só nós terminarmos de completar a nossa resposta. Quanto que é menos 3x ao quadrado? Nós vimos que é 9x ao quadrado. Agora, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30x. E quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é igual a 25. Então, ó, 25. Essa aqui é a nossa resposta? Sim, ó, nós acabamos de encontrar a nossa resposta final, que é 9x ao quadrado menos 30x mais 25. Bom, pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, mas se porventura ficou alguma dúvida, ficou alguma passagem que vocês não tenham entendido, deixe aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo todos vocês. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite esta oportunidade, já se inscreva e ative o sininho de notificações. Desta forma, sempre que nós postarmos qualquer vídeo, vocês sempre serão notificados. Então, um super beijo a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e eu aguardo vocês para as nossas próximas aulas.